que o aprendizado seja tão satisfatório como é com o inglês, certo? Então, eu vou começar com algumas informações, se eu pecar em alguma coisa, a Marisa me ajuda. Eu vou começar com o material didático, nós colocamos uma colinha aí para não esquecer. O material que vocês vão utilizar, a princípio, é esse, é o Champion. Ele é composto de dois livros. Que coloca bem a gramática, que coloca bem a questão comunicativa da língua. Ele traz, esse livro ele é bom porque ele vai abranger assim, vai trazer a parte bem gramatical, bem formal da língua francesa. Em contrapartida, ele vai trazer também a parte bem informal, bem coloquial, as expressões usuais da língua francesa que eles usam no dia a dia, certo? Então, ele é composto do livro que nós vamos utilizar na aula e um caderno de exercícios que vem com CD, que é bem importante, para aprender a língua no ouvido, que dizem assim, eu estou com medo de aprender francês porque eu não sei nada, né? Mas é porque a língua francesa está um pouco afastada de nós. Diferentemente do inglês, para nós aqui do espanhol, existem músicas e filmes, nós vemos a todo instante. Então, o som, a gente reconhece ele. O francês está mais distante. Então, o CD é bem importante, além das nossas aulas, que vai ser extremamente comunicativo. Vocês vão perceber hoje, porque nós já vamos sair falando algumas coisas, porque é bem tranquilo, certo? O material didático ele foi escolhido, a priori, por capacitar vocês a fazer os exames internacionais, que tem o DELF, que é um exame que a gente que presta, que é bem no padrão europeu. Ele tem o A1, o A2, o B1, o B2. E é importante, a escola estimula os alunos a fazer esses exames, porque a escola dá o certificado dela, que é válido, que é bom. No entanto, quando nós temos um certificado internacional para o currículo e para nós mesmos, né, é muito interessante. Então, assim, nós vamos estar sempre olhando as datas de inscrições, as datas das provas. Por quê? Porque com este material, ao fim do primeiro ano, vocês já têm a capacidade completa de prestar o primeiro exame internacional, certo? Porque o material, ele visa isso, ele capacitar o aluno, o estudante, a fazer o exame internacional. Então, cada exame teria o seu nível, e é assim que vai ser aqui na escola, certo? Para capacitar vocês a não simplesmente, eu sou formada pela CLEF, mas a CLEF também foi uma escadinha para eu conseguir o meu certificado internacional, certo? Que nós ficaríamos bem contentes também. Ok? Vocês têm alguma dúvida em relação ao material? Primeiramente, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer 2 anos de aulas com toda a gramática, para aprender bem a estrutura da língua, e aí nós vamos passar para o próximo nível, que seria o de conversação, ou se nós percebemos que precisa de um pouquinho mais de gramática, nós vamos fazer mais um ano de gramática e o próximo de conversação. Não será menos de 4 anos para a formação, certo? Porque são muitas informações. E a língua francesa, ela tem a raiz latina. Então, o que isso acontece? Faz com que nós tenhamos as mesmas conjugações, 2 a mais só aqui no português, tá? A quantidade de verbos irregulares, assim como o português. Então, ela tem a estrutura da língua, assim como no português, porque é uma língua latina, certo? Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Esses livros são 2 anos. Para um ano. Certo? Eles vão ser adquiridos no início do ano. Sim. E vão ser finalizados no final do ano. Mas assim, eu vou deixar assim bem... Nós vamos utilizar o livro vai ser a mola mestra, certo?
No entanto, nós vamos ver muitas outras coisas ao redor do livro, né? É aquilo que nós havíamos conversado, eu e o marido. Professora, em que página é hoje o livro? Que página eu abro? Não, nós vamos trabalhar com o livro, nas aulas, mas nós vamos expandir, certo? Porque o livro vai ser um guia. E aí nós vamos enriquecendo ele, certo? É o que nós vamos fazer. Ele é importante porque de repente foge alguma coisa, né? São muitas informações. E aí ele está aí no livro direitinho para nós olharmos, certo? Vai ser como no inglês, por exemplo. Vão ter as aulas, depois vai ter uma prova escrita, uma prova oral, para nós testarmos todas as nossas habilidades, que é o que eu quero deixar bem frisado, que é o que nós queremos. Nós vamos trabalhar muito a conversação. No entanto, para trabalharmos a conversação, nós precisamos saber como funciona a estrutura da língua, e um pouquinho mais abaixo. Então, nós vamos conversar, mas eu vou estar sempre puxando para vocês perceberem isso. Que vocês vão poder ver um filme, escutar uma música, e não vão estar ouvindo só palavras soltas. Vão estar conhecendo a língua, certo? E o livro proporciona isso. Ele traz, o interessante do livro é que ele traz costumes, cultura da língua francesa, então é bem interessante. Uma outra curiosidade é que nós vamos aprender a língua francesa da França, tá? A língua oficial francês da França. A gente sabe que tem na Suíça, sabe que tem francês do Quebec. O livro nos traz o francês da França. No entanto, como nós vamos trazer outras coisas para nós conversarmos, nós vamos saber como fala determinada palavra no Quebec, na Suíça, na Bélgica. Então isso vai acontecer, certo? Nós temos uma base, no entanto nós vamos conhecendo as variações que a língua tem, certo? Alguma pergunta? Até agora? Não? Certo, Marisa? Tá. Bom, então nós vamos começar a aprender um pouquinho do francês, certo? Vocês conhecem alguma coisa da língua francesa? As palavras como revoar. Revoar, isso mesmo. Mais alguma? Bonjour. Bonjour. Bonsoir francês. Je n'ai pas français. Viu? Lembra de Nepal? Je n'ai pas. Francês. Depois nós vamos ver que no usual eles não falam mesmo, tá? Eles não falam nele, falam só o pá. A gente vai vendo aos pouquinhos. Mais alguma? Je t'aime. Mon amour. Mon amour. Eu te amo, meu amor. O que é isso aqui? Um abajur. Ele é uma palavra francesa e ele só é falado de uma maneira um pouquinho diferente. Porque eu sempre conto uma história que quando eu aprendi a falar francês, foi lá no meu ensino médio, eu queria participar de uma peça e eu queria falar o R para ser selecionado. E aí eu fui para casa fazendo para sair o abajur. Mas exatamente, a diferença fica um pouquinho na escrita, mas é abajur. Então nós podemos dizer que nós falamos uma palavra francesa, conhecemos, né? E esta? O que é isso?